Sabe por que nós, judeus, colocamos pedras nos túmulos ao visitarmos os mortos? Existem várias versões, mas eu prefiro a mais simples. É que o nosso povo vivia no deserto e as pessoas eram enterradas em covas que podiam ser descobertas pelos ventos e pelas tempestades de areia. Então, para proteger os mortos e marcar os seus túmulos, eram colocadas pedras. Quem passasse por perto fazia uma boa ação colocando mais uma pedra. Está vendo, rapaz? Está vendo o que aconteceu? Os tempos são outros. Tudo mudou. Mas as pedras continuam nos túmulos. Hoje, os cemitérios têm lápides e endereços. Hoje ninguém precisa de Deus, de pedra, de areia, de nada. Para quê? O homem descobriu como fazer as suas próprias tempestades e os seus desertos. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Traduzindo Hannah, que é um romance publicado pela primeira vez em 2010 pelo Ronaldo Vrobel. Quem me mandou este livro foi o próprio autor, pouco tempo depois de nós termos nos conhecido no Festival Literário de Extrema, para o qual fui convidado em agosto do ano passado. E lá chegando, eu me lembro que o Vrobel, em uma das falas que ele fez, ele comentou um pouquinho que a questão judaica está muito ligada, ou melhor dizendo, que a sua literatura está muito ligada à questão judaica. E daí, como esse mês eu estou lendo bastante coisa sobre essa temática, eu me lembrei disso e peguei aqui este romance para ler e não me arrependo nem um pouco. Dentre as várias coisas que me chamaram bastante atenção aqui neste livro, talvez a principal delas seja o fato de que aqui nós temos uma visão endógena do judaísmo. Na verdade, se nós formos parar para pensar, todos esses livros que eu venho comentando aqui com vocês agora, de uma maneira ou de outra, nós temos sim essa visão endógena. E o que é que eu estou querendo dizer quando eu estou me referindo a essa visão endógena? Naquele meu vídeo sobre literatura marginal e o mercado editorial, eu comentei com vocês que uma das coisas mais problemáticas, ao meu ver, quando a gente pensa na representação de figuras marginais dentro da literatura, é quando essas figuras são representadas por uma pessoa que não faz parte daquela realidade. Então é o pobre, mas aí o pobre ele é representado a partir do olhar de uma pessoa de classe média alta, ou é o negro, mas é representado a partir do olhar de uma pessoa branca, é uma mulher que é representada a partir do olhar de um homem, é uma pessoa trans representada a partir do olhar de uma pessoa cis e por aí adiante. Então, o que nós temos aqui neste livro, e também nos outros com essa mesma temática que eu vim comentando com vocês ao longo deste mês, é justamente essa visão de dentro da condição judaica. Só que o que nós temos aqui é uma coisa um pouquinho diferente do que nos outros livros. Porque nos outros livros, e esses outros livros são lá o Maus e o Diário da Queda, por exemplo, nesses outros livros nós tínhamos sim uma pessoa que era descendente de judeus, mas que não se relaciona, pelo menos não tão diretamente quanto o Vrobel, com a questão judaica, com a religião judaica. Então, isso de certo modo acaba mudando um pouco o modo de representação e é isso que mais me chamou a atenção aqui neste livro. Ora, se nós estamos falando de uma visão endógena do judaísmo, nós estamos falando também de uma representação que não tenta transformar os judeus em coitadinhos, em uma representação que não cai em maniqueísmos. Isso é uma coisa muito positiva. Quando a gente pensa nessas várias peças literárias, enfim, cinematográficas, etc., que retratam a questão judaica e retratam os horrores de Auschwitz, uma coisa que me chamou muito a atenção sempre
é que nessas representações o judeu é sempre o povo coitadinho, sofrido, que é bonzinho com todo mundo e acaba sempre se dando mal. Pois é, não que aqui você tenha uma representação do judeu como um povo ruim, não é isso. Mas aqui o judeu é uma pessoa humana. E como toda pessoa humana, um judeu ele é contraditório, ele faz boas e más ações, sem com que com isso ele seja totalmente bom e totalmente ruim, e por aí vai. Então, essa visão endógena acaba também favorecendo um pouco da estrutura literária, justamente porque ela evita esses maniqueísmos. Outra das coisas que eu fiquei pensando bastante quando eu fui ler aqui o Traduzindo Hannah é como é que a gente poderia pensar ele dentro da literatura contemporânea. Porque me parece que você tem ao longo dos anos, né? Eu acho que eu falei disso no meu vídeo anterior a esse, que foi o vídeo em que eu falei de um livro da Ana Paula Mai. Então, se você não viu, eu sugiro que você veja. A partir da década de 60, 70, o que você tem é um florescimento da prosa urbana. Então, a partir do momento que você tem esse florescimento, movimentos literários, como por exemplo, ou melhor dizendo, estéticas literárias, como por exemplo aquela utilizada pelos regionalistas, acaba caindo um pouco em desuso. E outro tipo de estética ou de, enfim, articulação literária que não tem espaço, pelo menos ao meu ver, dentro da literatura contemporânea, é o romance histórico. O romance histórico ele nunca foi uma coisa onipresente dentro da literatura brasileira, mas ainda assim me parece que nessa literatura contemporânea, nesses últimos 40 anos, é, são pouquíssimos os exemplos em que a gente tem aqui esse tipo de articulação literária. Então, pensar o romance do Ronaldo Vrobel, de certo modo, aponta para esse outro tipo de literatura que é a do romance histórico. Porque o que nós temos aqui é um entrelaçamento entre a história nacional e a história desses personagens aqui. Porque nós estamos falando aqui de uma época muito específica do Rio de Janeiro. As ações do romance se passam ali entre as décadas de 20 e 30. E elas não. E elas acontecem em um lugar que hoje em dia nem existe mais, que é a Praça 11, onde funcionava, digamos, né, um gueto, uma espécie de gueto judaico. Ora, por se passar em um ambiente como a Praça 11, em que a presença de judeus vindos principalmente lá do leste europeu e da Península Ibérica era uma coisa muito expressiva, o que nós temos aqui no Traduzindo Hannah, ao contrário dos romances anteriores que eu comentei com vocês aqui ao longo deste mês de janeiro, é um retrato de costumes judaicos e de como que esses costumes se adaptaram à realidade brasileira. Porque afinal de contas nós estamos falando de judeus que vieram para um contexto totalmente diferente daquele aos quais eles estavam acostumados. E daí eles tiveram que mudar totalmente esses costumes para poder adaptá-los aqui à realidade brasileira dos anos de 1930. Mas enfim, quando a gente pensa nesse romance enquanto um romance histórico, é sempre bom a gente fazer aqui este contraponto entre a realidade política brasileira e a realidade política europeia, porque afinal de contas a maioria desses personagens aqui vem da Europa. Mas enfim, quando a gente pensa na realidade europeia, ao longo dos anos 30 você já tinha ali a articulação da Segunda Guerra Mundial, e justamente por conta disso, a figura do Hitler está sempre aqui à espreita. Então, por mais que não se fale diretamente da questão do nazismo, isso está presente porque, afinal de contas, vários desses personagens fugiram para o Brasil para poder, enfim, escapar dos horrores que estavam acontecendo tanto lá quando a gente pensa na questão do nazismo, mas quando a gente pensa também, por exemplo, na questão da Revolução Russa com toda a perseguição aos judeus advindas disso. Mas enfim, e quando a gente pensa na realidade brasileira, você tinha ali a ditadura do Getúlio Vargas dos anos 30. Então, dentro desse sistema ditatorial, um dos principais grupos perseguidos ali eram os comunistas. E você ser judeu em um momento de perseguição aos comunistas te coloca na linha de tiro também, porque na cabeça das pessoas ser judeu é ser comunista. Então, justamente por conta disso, você vai ter também as garras dessa ditadura se fechando ali sobre este outro grupo. E no meio de toda essa confusão está o nosso personagem principal aqui do romance, que é o Max Kuttner, que é um sapateiro judeu que veio da Polônia, se estabeleceu ali na Praça 11,
abriu uma sapataria e vive a sua vida tranquilamente, até que um dia a polícia o chama para para trabalhar na censura postal. E ele vai trabalhar na censura postal como tradutor. Então ele vai traduzir as cartas em Yiddish e em hebraico, para que as pessoas possam saber se não existe nenhuma mensagem cifrada ou coisa do tipo. Então veja, quando a gente pensa na nova tradução aqui do Max Kuttner, isso levanta toda uma discussão sobre a importância da escrita na cultura judaica. Porque se você não me parece à toa, por exemplo, que essa ideia da palavra tem a importância que tem para o judaísmo. Tanto é assim que, se você for pensar lá, as coisas só aconteceram porque Deus disse. Deus não fez. Antes de Deus fazer a terra e o sol e as estrelas e não sei o que, Deus disse: haja luz e houve luz. Então veja que a palavra é uma coisa que ganha uma importância central dentro da articulação do sistema religioso, filosófico e cultural do judaísmo. Então você ter esse personagem aqui, judeu, trabalhando como tradutor, também não me parece uma coisa à toa. Então, diante da possível expulsão do país, o Max ele acaba então aceitando e indo trabalhar junto ao corpo policial que, chefiado lá por figuras como, por exemplo, ai meu Deus, como é o nome daquele cara? Filinto Miller, foi responsável por algumas das perseguições, dos assassinatos e das torturas depois da revolta de 1935. Então, a partir do momento em que você tem o Max trabalhando para a censura postal, traduzindo ali essas cartas de pessoas que ele chegava inclusive a conhecer, a gente vai entrar em contato com todo um dilema moral desse personagem que tem que devassar ali a identidade de pessoas como ele e que passa então a poder ajudar ou não pessoas que muitas vezes não tinham nem o que comer. Então tem várias cenas aqui em que ele é chamado no meio da noite para poder traduzir ali alguma coisa que um prisioneiro está querendo dizer, porque afinal de contas esse prisioneiro muitas vezes tinha roubado pão porque não tinha o que comer em casa, e daí você tinha essa tentativa da polícia de prendê-lo não porque ele roubou o pão, mas sim porque ele era judeu, e ser judeu, como eu falei para vocês, era meio caminho andado para você ser considerado comunista também. Ao longo de todo o romance, nós vamos entrando em contato então com uma série de costumes judaicos justamente por conta dessas cartas que o Max vai traduzindo. Então, mesmo e é muito interessante porque a gente entra em contato com esses costumes, mesmo se tratando de uma personagem central que mantém certa distância da tradição judaica, porque o Max, por ser uma pessoa muito observadora, ele percebe desde cedo que não é muito, digamos, você não precisa ser judeu, você não precisa não, mas você não pode, você não deve ser judeu em um contexto como aquele que ele estava enfrentando naquele momento, porque afinal de contas ele queria ter uma vida pacata ali, ele tinha os seus próprios segredos ligados ali ao seu passado na Polônia e de como que ele acabou chegando ao Brasil, e daí você vai ter que ler o romance para saber do que se trata, mas enfim, como ele não queria ter esse seu passado vasculhado, ele resolveu colaborar ali, e mais do que isso, ele percebe desde cedo que ele não deveria expressar ali as suas tradições judaicas e coisas do tipo. E mais do que isso, nós vemos então como que alguns desses costumes, como eu falei para vocês no início deste vídeo, foram adaptados à realidade brasileira, e essa é uma das questões que mais me chamou a atenção aqui ao longo de todo o livro. Então, durante todo esse processo de tradução, o Max ele vai acabar se deparando com cartas trocadas entre duas irmãs. Então você tem a Gita, que é uma moça que mora em Buenos Aires, e você tem a Hannah do título, que mora no Rio de Janeiro. Só que conforme o Max vai traduzindo as cartas dessas duas irmãs, ele começa a se apaixonar pela Hannah, que é sempre descrita como uma mulher muito bonita, muito inteligente, muito atraente em todos os sentidos. Então, indo contra qualquer profissionalismo, digamos, porque afinal de contas ele está ali se relacionando com uma das pessoas que ele deveria censurar. E mais do que isso, indo contra todo o bom senso e mesmo contra a tradição, porque ele sabe que a Hannah se envolve ali com um sujeito chamado José,
Então, indo contra tudo isso, o Max, ele começa a nutrir essa paixão pela Hannah, e essa paixão vai ganhando contornos cada vez mais obsessivos, de modo que ele passa, então, a fazer de tudo para tentar descobrir onde é que essa mulher mora, e de fato ele acaba encontrando e mesmo se relacionando com ela, e daí você vai ter que, enfim, ler o romance para saber que tipo de relacionamento é esse, porque eu não vou contar aqui, apesar de estar presente logo no início do livro. E eu não vou contar aqui porque uma das grandes graças deste romance aqui é você ir aos poucos pegando pistas para tentar entender quem é essa personagem aqui, quem é a Hannah. Porque, como o próprio título do romance sugere, né, essa ideia de traduzindo Hannah, esse processo de tradução ele vai se deslocar das cartas para a mulher, que seria ali essa personagem, apenas quando o Max de fato se encontra com a Hannah. E por que eu estou falando disso? Porque a Hannah é uma personagem muito porosa. Ela beira a intangibilidade de tão difusa que ela é ao longo de todo o romance. Evidentemente que ela aparece de uma maneira física aqui, só que ainda assim, você pega essa Hannah de carne e osso, digamos, e aquela Hannah que vai se espalhando pelas cartas, e você começa a perceber que há uma série de contradições inerentes a essa personagem, e aí você, enquanto leitor, meio que tem que ir juntando pistas para poder descobrir quem de fato é essa tal dessa Hannah aqui, juntamente lá com o Max. Então, sempre desconfie de tudo que é dito aqui ao longo de todo o romance. E daí, pensando nessa ideia da personagem como uma pessoa quase ali intangível ao longo de todo o livro, não me parece à toa o uso do gerúndio aqui no título, né? Porque essa ideia dessa tradução ininterrupta, porque é isso que a gente vai acompanhando aqui. Quando você pensa que você terminou essa tradução da personagem, tem um dado novo, tem uma palavra nova que você tem que ir ali, correr atrás, enfim. Então é muito interessante o modo como o Vrobel construiu a personagem, porque esse processo de tradução, construção, desconstrução e reconstrução da imagem e da presença da Hannah é algo que vai percorrer aqui todo este livro. A partir do momento, então, em que o Max entra em contato e passa a se relacionar ali com a Hannah, ele vai sendo tragado cada vez mais para um ritmo totalmente de vida, totalmente diferente daquele que ele levava antes de conhecer essa moça. Então ele, que era um pacato sapateiro ali da Praça 11, ele começa, enfim, a se envolver cada vez mais com questões políticas, com questões, enfim, legais e coisas do tipo. Então é muito interessante você ir vendo o desenvolvimento desse personagem e como que essa mudança de vida foi afetando mesmo o modo como o Max encarava a sua situação enquanto judeu e enquanto um judeu vivendo no Brasil, e isso é uma coisa bem legal também de ir se acompanhando ao longo de todo o livro. Então veja, eu não contei nada da história para vocês. A única coisa que eu disse foi que o sapateiro virou tradutor. Depois do tradutor ali, ele acabou se envolvendo com uma moça que ele deveria censurar. Então veja que o livro ele tem muito mais do que isso. E a maneira com que o Vrobel escreve é uma maneira muito simples do ponto de vista lexical mesmo. Então não existe aquele estilo mirabolante, rocambolesco, quase barroco que a gente acompanha aí em alguns autores. Então isso é uma coisa muito positiva, sobretudo quando a gente pensa nesse livro enquanto uma forma de traduzir a personagem. Mas enfim, e os eventos que são narrados aqui, eles são narrados de tal modo que você lê o livro muito rápido para poder saber quem é, afinal de contas, esse diabo dessa mulher aqui. Mas enfim, então pensando em tudo isso, existem três questões que são muito importantes para a articulação do romance como um todo, e daí eu já vou encaminhando este vídeo para o final. A primeira dessas questões é a questão das cartas, porque quando a gente tem a inserção desses textos aqui, você tem essa pulverização das vozes, porque afinal de contas você tem a voz do narrador, aí você tem a voz da Hannah, você tem a voz
da Gita, que é a irmã da Hannah, você tem as vozes das outras pessoas, das outras cartas que aparecem aqui, mas você tem também uma pulverização de datas, uma pulverização de lugares e de eventos que vão contribuindo aqui para que a gente possa fazer uma imagem de quem é essa mulher aqui. Mas enfim, a questão das cartas é uma questão muito importante para a articulação do romance. A questão da memória também é uma questão muito importante aqui, o que vai gerar um deslizamento das referências cronotópicas, e daí, quando eu estou me referindo a referências cronotópicas, eu estou pegando um termo utilizado lá pelo Todorov e pelo Bakhtin também, que segundo esses autores, referências cronotópicas são aquelas referências que dizem respeito ao tempo e ao lugar em que acontecem eventos dentro de um determinado livro, dentro de uma determinada obra. Então, esse deslizamento das referências cronotópicas acaba gerando uma incorporação de outras linhas narrativas aqui ao corpo do romance, digamos. Então você não tem apenas a história do Max aqui sendo contada, mas você tem também a história do Max sendo contada no presente e no passado, e no futuro também, em um momento aqui no romance. Aí você tem a história da Hannah no presente e no passado. Você tem a história da irmã da Hannah. Você tem a história dos pais do Max. Você tem a história de outros judeus que acabaram ali se envolvendo com esses personagens de uma maneira ou de outra. Então, tudo isso está muito bem ajambrado quando a gente pensa num elo de ligação que se dá por meio aqui da memória, porque afinal de contas, essa lógica que o romance segue é uma lógica da memória mesmo, porque você não pensa de maneira ordenada, você não lembra das coisas de maneira ordenada. Então você ouve uma palavra, e você se lembra da sua avó, e quando você se lembra da sua avó, você se lembra de outra história, e assim por diante. É mais ou menos essa lógica da memória e do pensamento que vai sendo acompanhada aqui pelo leitor ao longo deste livro. E a terceira grande questão que serve para articular muito bem este romance aqui é a mudança de foco narrativo no capítulo final do romance, que se chama Traduzindo Max. Porque é a partir dele que a gente vai ter assim a articulação de fato da questão dessas cartas e da questão da memória, e daí eu não vou poder dizer porquê, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, leiam este romance, sério mesmo. Não apenas pelo romance em si, porque é um romance muito bom mesmo, é aquele romance cheio de reviravoltas e coisas do tipo, mas também porque é uma experiência muito, muito bacana você entrar em contato com livros como esse, não só pela experiência de leitura em si, mas por tudo aquilo que agrega. Me parece que essa época ali da ditadura getulista é uma época totalmente esquecida dentro da nossa literatura, né? Enquanto, por exemplo, você tem lá o período da ditadura militar, é um período muito mais falado até hoje, né? Então é muito legal você olhar para esse outro período aqui em que estava acontecendo uma coisa muito semelhante, né? Então, enfim, fica aqui a dica de mais este livro incrível. E claro, se você aí se interessa também pelas questões da cultura judaica, etc., está aqui um livro que vai te entregar vários sabores e vários aromas do que é essa cultura tão rica. No final do romance, a gente tem um glossário também, e nesse glossário você tem algumas a tradução de alguns termos que aparecem aqui ao longo do romance, que são termos em hebraico e em Yiddish, porque afinal de contas nós estamos falando de um grupo que tem uma língua própria, né, e as variações dessa língua, então tudo isso está muito bem documentado aqui neste romance. Enfim, não vou dizer mais nada, leiam o livro porque é um livro muito bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!